Físio! Tá começando mais um Empreenda Físio. Aqui a gente vai discutir estratégias para você empreender melhor no seu negócio de fisioterapia e para que cada vez você seja mais próspera e abundante. Eu sou a Renata Lima, sou fisioterapeuta e aqui ao meu lado... Lucas Lima, luteador e mentor de negócios. Hoje vamos falar sobre crescimento profissional na fisioterapia domiciliar. Esse assunto, na verdade, é um assunto que uma mentoranda minha lá da FIP trouxe. Ela é uma mentoranda que, só contando o histórico, né? Ela trabalha muito tempo em empresa e olhava a fisioterapia domiciliar como um bico, digamos assim. E aí a gente vem falando sobre, cara, olha, você tem grandes oportunidades, você consegue crescer. Mas ela ficava, cara, será que tem como ter uma carreira ali segura, promissora, conseguir crescer realmente nisso daí? Será que tem, Físio? O que você acha? E aí me traz também alguns outros comentários parecidos, não exatamente, né, dentro dessa questão, né, que é quando a gente, dentro da própria FIP, né, a gente tem muito mentorando lá dentro, que na realidade tá dentro de grandes, não dentro de grandes corporações, né, mas dentro de algumas realidades que não vê exatamente o domiciliar, vou falar especificamente do domiciliar, que não vê o domiciliar como a principal fonte de renda. Ou seja, não vê o sair da realidade que está hoje, né, de uma realidade mais fixa, de uma realidade mais que até gostaria de sair, mas não vê o domiciliar como a principal fonte e até gostaria de ter essa flexibilidade, mas se sente insegura, né? Eu acho que é a principal motivação, inclusive, dessa fala, Uhum. essa mentoranda exclusiva que veio conversar com a gente, era sobre sair dessa situação, dessa insegurança, para uma realidade que ela estava na dúvida se de fato ela ia conseguir, é, enfim, se sentir segura, conseguir trazer essa realidade do domiciliar para que ela pudesse ter a renda que ela tinha, né? Quando a gente fala sobre isso daí, a pessoa. E aí vai muito em conta com quais os valores dessa pessoa, né? É. Provavelmente essa pessoa que chegou falando isso daí, e aí tá trabalhando em empresa, e aí olha o domiciliar, e o domiciliar ele tem um risco ali, né? Porque tem um É o risco de. autônomo, né? É o autônomo, ele tem um risco do paciente não querer mais. Mas posso ser sincero? A empresa também tem esse risco. Porque a empresa, uma hora, pode chegar e não te querer mais. Sim. Tem uma frase no mercado financeiro, né, que quando você tem uma fonte de renda, você não tem nenhuma. Quando você tem duas, você tem uma. É. Por quê? Porque, na verdade, se você só tem uma única fonte de renda, imagina que essa única fonte de renda que você tem, que sei lá, é uma empresa, ela quebra. Ela entra em falência. Então, você tem esse risco. Ela pode te mandar embora. Ah, mas eu tenho os meus direitos. Cara, mas se ela declarar falência, acabou. Ah, mas o juiz vai defender os meus direitos, é o primeiro. Tá. Na hora que ela conseguir um dinheiro, você vai ser o primeiro a ser pago. Quando ela Na hora que ela conseguir um dinheiro. Ou seja, o risco sempre tem. Então, é importante a gente ter claro que é importante você ter várias fontes de renda. Porque se essa única fonte de renda, se realmente você quer ter mais segurança, é importante você ter mais fontes de renda. E aí quando a gente vai olhar sobre essa perspectiva, e aí pensando no valor dela de segurança, né? Que foi o que ela perguntou, assim, é seguro? Cara, no domiciliar eu acho que é mais seguro. E se a gente for pensar nessa frase específica, e a gente tem, você pode conseguir, né? Um, dois, três pacientes, quatro, cinco e assim vai. E aí um paciente aconteceu de não ter, de não querer mais. Tá, você ainda continua com os dois, três, quatro e assim vai. Então, para que aconteça de você perder todos os pacientes naquele mês, cara, tem que acontecer Uma catástrofe, uma uma pandemia. pandemia.
E ainda assim, dentro da pandemia, vai acontecer por 15 dias, e aí daqui a pouco você vai começar. Não, peraí, mas seu fulano não pode parar por todo o tempo. Então a gente vai reiniciar, que seja online. Então a gente vai começar alguns trabalhos ali para que a gente possa reiniciar esse trabalho de alguma forma. Vamos nos adaptar e ainda assim a gente se adapta porque tem que continuar de alguma forma, porque não é todo mundo que para. Então tem todo um processo ainda assim para que você continue de forma segura, né? Se você for pensar em segurança, aí eu estou trazendo mercado financeiro muito, né? Porque quando você entra em mercado financeiro ali, você vai investir em ações. Então as pessoas vão pensar logo, ah, meu Deus, mas ação é uma coisa perigosa. Pode ser. Mas quando a gente entra nisso daí, tem dois tipos de riscos que é importante você ter claro. Existe o risco sistêmico, que é o risco do mercado. E existe o risco não sistêmico, que é aquele risco mais específico. Então, você tem o risco sistêmico, que é de todo o mercado. Se acontecer um problema do dólar cair ou do dólar subir, o mercado todo vai ficar agitado, porque foi um sistema geral. Agora, se a empresa que você compra, especificamente aquela empresa que você comprou, o diretor financeiro apresentou, tipo, saiu um projeto, sei lá, não quero falar de nenhuma empresa específica, né? Mas, enfim, já falando de empresa específica aqui, lojas americanas, apareceu um problema ali que está com uma dívida absurda. Cara, não é um risco sistêmico, é um risco daquela empresa. Que ela está com aquela dívida e só ela vai ser impactada. Tá, ela vai levar outras que estão ao redor dela, mas é um problema dela. Então, se você tem um risco de um paciente, esse é um risco não sistêmico, é um risco específico. Agora, se você tem um risco do mercado que você atende, como se fosse uma pandemia. Pô, uma pandemia realmente vai parar o atendimento de todo mundo. Então, é um risco sistêmico. Então, nesse sentido, se você está buscando segurança, é importante você minimizar esse risco não sistêmico, porque são os riscos específicos. E como é que você vai minimizando isso daí? Tendo várias fontes de renda. Por quê? Porque o risco sistêmico ele vai ser impossível. Você não vai conseguir tirar completamente. E aí você me faz lembrar de uma outra questão que eu acho que é muito importante, mas que não. Vamos lá, vamos com calma aí, tá? Pelo amor de Deus, ninguém se descabela. Estou trazendo assuntos de mercado financeiro porque é mais fácil da gente aterrizar, porque lá se trabalha muito essa parte teórica para poder você entender a relação entre risco e retorno. Sim. E aí, quando você tem isso daí claro, você consegue se sentir mais segura para poder você ir atrás de mais retorno, que é justamente a segunda parte da pergunta. Mas você ia falar alguma coisa? Eu ia falar uma outra coisa aqui que me fez lembrar muito quando você falou de mercado financeiro, ações, enfim. E aí esse risco, quando a gente tem muito medo de entrar nesse mundo do autônomo, do domiciliar, tal, uma das coisas que é fundamental é a gente ter essa gestão, ter esse controle. E entra na questão da gente se preparar financeiramente falando. Sim. Nós, fisioterapeutas, na área da saúde, a gente vem. Uma das coisas que eu sempre martelei muito, né? A gente sai da faculdade numa realidade de que a gente sai sendo estagiários muitas das vezes sem ganhar nada ou ganhando muito pouco. E aí a gente vai para uma realidade de muitas das vezes ganhar muito bem. Ou nem sempre, mas pode acontecer da gente sair de uma realidade de ter um salário, ou melhor, né, um estágio ou zerado de não ganhar nada, ou ganhar às vezes muito, muito pouco, né? Ganhar, por exemplo, vou falar a minha realidade. Eu era estagiária e eu ganhava R$ 400 e ainda achava que era muito bom. Porque perto dos outros estágios que eu cheguei a fazer, eu tinha um estágio que eu ganhava, era R$ 4,25 a hora que eu fazia lá. E tem um outro que você ganhava um prato de comida, né? E tinha um outro que eu ganhava um prato de comida. Cara, ele me zoa até hoje por conta disso.
que era eu fazer a refeição lá. Então, enfim. E o outro que eu pagava, né? Enfim, mas aí R$ 400 era bastante para mim. Eu achava que aquilo era muito bom, perto dos outros. Então, e você sai de uma realidade que você começa a trabalhar e dependendo da situação de como você se posiciona no mercado, você vai começar a ganhar bem ou não. Enfim, então, Não, mas se você se sai de você 400 para um salário mínimo, pô, você já mais que dobrou. você dobrou, mas depende da época, mas enfim, Mas hoje em enfim, dia mas o que, que eu tô querendo, onde é que eu tô querendo chegar? Se você não tem uma gestão também, uma compreensão de como lidar, como gerenciar esse dinheiro, essas finanças, você pode meter os pés pelas mãos, sair gastando mais do que poderia, começar a se endividar, e isso também vai influenciar em como você vai lidar lá na frente com essa questão de não sei ser autônomo. Porque o ser autônomo, ele vai acarretar em muitos contras também. Que é, pô, cara, como é que eu tiro férias? Como é que eu vivo numa situação de, pô, o paciente parou de fazer, o paciente vai. Cara, esse mês de janeiro, né? Esse mês de janeiro, dois dezembro pacientes. e janeiro normalmente são meses que Mas não, enfim, é a estratégia que você usa. A gente sabe depende da disso. A gente estratégia, já fez lógico. até um vídeo sobre isso. Depende da estratégia que você usa. Mas esse mês de janeiro eu tive dois pacientes que foram para cirurgia. Obviamente voltaram rapidinho, mas por pelo menos de uma semana pararam a fisioterapia. Bota uma semana pararam a fisioterapia. Cara, é uma semana que teve um impacto de renda. Entende? Então, isso tudo tem que estar também muito. Pô, mas Renata, é uma semana só. Tudo bem, isso foi pouco, então isso é bom, né? Foi pouco, é bom. Mas se a gente não tem um pensamento de gestão financeira para isso ser saudável na nossa mente, isso daí vai impactar. Por que, que eu falei assim? Calma, não se descabela. Por quê? Porque quando a gente está no meio do furdunço, no meio do desespero, endividado, cara, chegar alguém para você e falar assim: olha, vamos começar a montar o seu fundo de emergência, olha, vamos começar a pagar suas dívidas. Querido, eu tô querendo pagar os boletos. Eu tô querendo pensar em aumentar a minha renda. Como é que você tá querendo que eu monte meu fundo de emergência? Calma, não se descabela. Eu só tô querendo aqui elevar o nível de consciência. Então não é para ficar desesperado falando que, pelo amor de Deus, eu ainda tenho que pensar nisso. Não. É só para levar o pensamento de que, cara, é verdade, isso daí também é importante. E dá para fazer, né? Só que é tudo com muita calma, não é? Outro dia eu tava fazendo um aplicativo, rapidinho, a gente já vai voltar. Ah, vai. Outro dia eu tava vendo um aplicativo que é da Rico, né? Aí eu tava fuscando o aplicativo da Rico, que a XP acabou de comprar a Modal, que era o banco anterior que eu tava usando. E a XP acabou de comprar a Modal, e aí eu fui e baixei o aplicativo da Rico. Bom, aí eu tava fuxicando o aplicativo da Rico, é bem interessante que eles têm lá um. Tipo a caixinhas da Nubank. O Nubank, eles têm uns cofrinhos. Ou seja, você pode programar lá, você pode ficar depositando dinheiro lá e eles ficam rendendo a CDB. A Rico tem tipo isso, ou seja, você vai lá e programa. Não é que vai cair o dinheiro automaticamente sair da sua conta, não. Você tem que mandar o dinheiro para lá. Só que o que é interessante, né? Você coloca lá os seus sonhos. Então, por exemplo, pô, quero planejar, programar, comprar um celular novo, quero programar o meu fundo de emergência, quero fazer uma viagem. Então, você pode fazer essas caixinhas, que ele não chama de caixinhas, né? Caixinhas. Não, a Nubank faz cofrinhos, né? Eu chamo de caixinhas, mas eu acho que é caixinhas também. A Nubank chama de caixinhas. E aí a Rico tava lá com esse programinha, eu tava fuxicando. Eu achei tão interessante, porque você bota lá o quanto você quer, até quanto você quer fazer, até quando você quer fazer. Então é bem interessante. Só que dependendo do quanto, até quando, o quanto você tem para começar, às vezes os valores são absurdos.
Tipo, sei lá, você quer juntar tantos mil reais até tanto de tempo. E aí ele manda que, obviamente, você tem que juntar, sei lá, 3.000 reais por mês. Dependendo de quanto você cobre por paciente, não sei, você cobra 1.500 por paciente e esses 1.500 você receba ali por mês dos seus pacientes, não sei exatamente quantas vezes, enfim. E seriam 2 pacientes, né? Então, pensar nesse cenário é muito sacrificante, né? É. De certa forma, onde é que a gente tem que encaixar aqui? Como você vai encarar esse negócio, né? Como você vai encarar isso que você está fazendo? Se você está encarando isso como um bico, aí um dinheirinho que vai entrar é mais ou menos. Eu lembro ainda, eu ainda era estudante de graduação, e aí eu estava fazendo pesquisa de mercado de turismo, relacionada a turismo. E eu estava rodando aqui pelas área turística aqui de Alagoas. E aí eu era para com relação entrevista com artesanato. E aí eu estava entrevistando uma senhorinha que estava ali, tipo, na beira da praia mesmo, fazendo não vou saber o que é, mas um crochê, uma renda, um filé, alguma coisa aí que, cara, você vai no shopping, vai ser o zóio da cara. Mas enfim, ela estava ali fazendo de boa. E aí eu comecei a conversar com ela. Na verdade, era uma pesquisa, eu fiz a pesquisa e depois eu fiquei conversando com ela, né? Para entender, cara, o que que você está fazendo aqui, como é que você está fazendo, quanto é que ganha. Na época era para o Sebrae, então como é que o Sebrae pode ajudar, papapá. E ela estava explicando que, não, eu estou fazendo isso daqui, tá tranquilo, porque na verdade eu tenho minha renda, eu faço isso daqui só para poder comprar o meu cigarro mesmo. E ela estava com um cigarro atrás do outro, né? Um cigarro atrás do outro. E ela estava fazendo ali o artesanato, era realmente um bico dela só para comprar um cigarro. Porque depois ela pegava esse artesanato e ela vendia para uma pessoa, que vendia para outra, que vendia para outra, que chegava no shopping, tipo, cara, tava bem mais caro. Ou seja, ela tava encarando aquilo dali como um bico, só para comprar um cigarrinho mesmo. Então, se você está encarando dessa forma, você não vai sentir segurança nem prosperidade para poder chegar lá do outro lado. Mas se por outro lado você está encarando isso como um negócio que eu vou crescer, vou desenvolver, vou querer criar várias fontes de renda para poder realmente ela me alimentar e aquilo dali fazer com que eu vá atrás dos meus sonhos, encarar isso como um negócio, realmente vai fazer isso daí crescer. Mas isso daí tem muito. Isso, exatamente. E por que é que eu estou falando isso tudo? Você encarar isso como um negócio, aí você encarar isso como uma empresa encararia. Uhum. E como é que uma empresa encara? Vai lá perguntar, bate no departamento financeiro da empresa e pergunta como é que funciona. Cara, eles estão montando fluxo de caixa, estão montando DRE, balanço. Isso tudo vai ser o orçamento de cada coisa. Chegou o final de ano, vamos montar o orçamento do próximo ano. 2024, como é que vai ser? Olha, para 2024 a gente tem essa verba aqui de frota de automóveis, mas ele já está meio antigo, então vamos colocar esse orçamento aqui, porque é para poder a gente trocar a frota. Cara, colocou esse dinheiro lá e aí vai pegar uma parte da receita do que está ganhando e vai colocar esse dinheiro lá. Vai apertar, vai ficar no sufoco? Cara, não sei, depende da empresa, depende do porte, depende como é que está funcionando. Mas é você ter essa visibilidade de o que é importante para mim. É importante para mim montar uma reserva de emergência? Olha, é importante para qualquer um, mas as pessoas vão atrás disso daí? Mas aí é onde é que eu quero chegar? Mas minha Nossa Senhora, eu tenho que começar já tirando esses 3.000. Não, você Não. tem que começar da onde você pode. Aí é onde eu quero chegar. Você falou da empresa, né, fazer essa frota. Dentro do kit de documentos, tem planilha simples de você. Quanto é que você pode reservar de dinheiro, de caixa, do quanto você retira, mesmo que seja, cara, R$ 20, R$ 30 por mês, R$ 10 por mês, para que você possa renovar seu material.
dentro da sua precificação, aí tem a planilha de precificação e não especificamente, mas quanto é que você pode cobrar, tem que estar dentro da sua precificação para que você saiba o custo, por exemplo, da manutenção de transporte que você, se você anda de carro. Então, tudo isso tem que estar dentro. Por quê? Porque quando chega no final do ano, se você for precisar trocar de carro, aconteceu uma batida no seu carro. Ai, poxa, não vou poder investir num curso para me aprimorar porque meu carro bateu. Mas por que que aconteceu isso? Por que que você não vai poder investir no seu curso? Porque você nem faz a reserva de investimento de curso anual. Porque você não faz a reserva de manutenção do carro. Por quê? Porque não tem essa reserva. Então, isso, o carro não é um meio de transporte para o seu negócio. Então, tem que ter lá essa reserva dentro da sua precificação. Tudo isso é importante que você esteja estruturado dentro dessa gestão. Então, quando você tem essa estrutura, fica mais tranquilo para você pensar nesse futuro, nessa segurança. E aí você encara o seu negócio não como um bico, né? É. E aí você, ou melhor, você encara a fisioterapia não como um bico, mas sim como um negócio. A gente está falando do exemplo da fisioterapia domiciliar, né? Porque a pessoa pode até, não, mas é porque eu trabalho aqui no hospital, trabalho aqui no sei lá onde. E aí encara isso daí como um negócio, porque tem ali bater carteira, bater ponto, ou tem um chefe ali que fica no cangote. E o outro que não tem chefe, aí não, isso daí eu faço na hora livre, na hora vaga. Não, aí é tipo, como é que você vai encarar? Realmente você. Mas você sabe que eu gosto até, inclusive dentro dos mentorandos da FIP, que eu, como eu comecei esse vídeo falando, né? Tem muito mentorando da FIP que eles falam, ah, mas eu tô querendo migrar, mas eu ainda me sinto inseguro, trabalho não numa grande corporação, como é o caso dessa fala, mas trabalho numa instituição, quero migrar, mas me sinto insegura. E aí eu vou e falo, mas você sabe que você é uma prestadora de serviço? E aí você, como prestadora de serviço, você pode se enxergar, você como uma consultora, pensa assim, existe muito hoje profissionais que para a empresa baratear, né, para a empresa como até para redução de custo, a empresa hoje tá contratando e dentro a fisioterapia mesmo, a fisioterapia como não pode contratar muita clínica, muito hospital, como não pode contratar por uma questão de baixar, redução de custo mesmo, faz isso. Contrata o fisioterapeuta como uma prestação de serviço, ou seja, o fisioterapeuta PJ. Se você é um prestador de serviço, então você é uma empresa. Então se coloca nesse lugar, se coloca nessa posição, eu cuido do meu negócio. Então esse negócio é o mesmo que você estaria cuidando, prestando serviço para os pacientes particulares, só que você está fazendo isso para a empresa lá, certo? Para no hospital, enfim. Agora pensa, beleza, eu já estou fazendo isso lá para o hospital. Agora eu vou transformar isso para direcionar essa energia aqui para o domiciliar, para o particular, porque esse vai me rentabilizar mais. Né? Quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. Então, é pensar nesse negócio, entende? Você já é uma prestadora de serviço, você já faz consultoria. Tá entendendo essa a lógica de que você já presta serviço, entende? E eu acho que tem um outro assunto que você tinha comentado, né, sobre você tem um dinheiro ali, aí você olha nesse exemplo aí que você estava vendo no aplicativo da Rico. Ah, eu estou querendo montar, sei lá, planejar minhas férias, minhas próximas férias, dos sonhos. Ela vai custar tantos R$ 1.000. Aí você vai e coloca ali na conta, ah, eu quero viajar daqui a 2 anos. Aí se é umas férias dos sonhos ali, boladona, então ela vai dizer assim, ah, então você precisa colocar R$ 5.000 por mês aqui. Aí você se desespera, meu Aí Deus. você já se assusta e fala, ai, não vou fazer, ai, não vou fazer. E esse é o maior problema. O maior problema é quando vem aquele desespero de, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir. E aí trava, pronto, parou, já era, acabou e é isso aí, fica naquela, sou vítima. Sabe aqueles filmes quando uma pessoa é presa? Num filme, pensa num filme de aventura. Uma pessoa acabou de ser presa. Essa pessoa, ela vai ficar ali presa, quieta, esperando alguém vir salvar?
ou ela vai ficar procurando meios de escapar da prisão? Depende, essa pessoa é a vítima do filme ou ela é o herói do filme? Então isso daí vai definir. Então você vai ficar naquela posição de ficar ali parado esperando ou vai fazer seja lá o que for. E que eu tô falando da situação que foi presa. Tipo, foi presa, meu Deus, eu não sei o que fazer porque eu tô presa. Mas Prisioneiro de Azkaban. é que eu vi o filme do Stallone esses dias. E aí você vai procurar meios de fugir, mas o meio pode ser o mínimo possível. E é o mínimo possível nessa situação de fazer as viagens dos sonhos é colocar R$ 20 nessa continha. Cara, é colocar o mínimo possível. Porque se a cada dia que passa, se a cada mês que está passando, você está colocando R$ 20, você não está igual ao mês passado. E se você não está igual ao mês passado, você está um pouco maior, adivinha o que está acontecendo? Você está em crescimento. Por mínimo que seja o crescimento, é um crescimento. Porque aí vem uma frase que eu gosto muito, né? Que é o... Eu acho que é do Joel, que ele fala assim, direção é mais importante do que velocidade. É mais importante você estar seguindo aquela direção, o teu caminho, o que você está desejando, do que a velocidade que você está tendo. Porque às vezes você tá bem com aquela velocidade toda, a velocidade total, papapá, e aí você para. Ai, cansei. Tô sem fôlego. Pronto, cansei, vou tomar uma cerveja, parei, acabou. E, meu amigo, pronto, até voltar o ritmo de pegar essa direção de novo. Mas se tiver que parar para tomar cerveja, pare Aí, também. aí você pode descansar, mas depois você... Exato, isso que eu ia falar. Tiver que parar para tomar cerveja, pare, descanse, contando que seja o mínimo recomendado, ou melhor, o recomendado semanalmente pela OMS. Lá vem cortar minha cerveja. Contando que seja o recomendado pela OMS de consumação de álcool. Peguei. Mas, enfim, o que eu quero dizer é assim, cara, às vezes dá muito desespero, né, quando vê essas recomendações que a gente vai olhar, né, no aplicativo, que é muito legal a gente fazer, de fato. O aplicativo ajuda muito a gente. É o aplicativo que eu tô falando, por exemplo, essa do Rico, da Nubank. A do Nubank não tem exatamente isso. Tem. Tem certeza do cofrinho? Tem, é a novidade. Mas enfim, aí é muito legal a gente usar. Mas às vezes bate um desespero e aí trava. Mas não é para travar, porque não é para exatamente você seguir aquilo. Porque não é assim que funciona, cara. Na prática, na real, na vera, não é assim que funciona. Você não vai tirar os 500, 3 mil reais, né, todo mês. Não funciona assim, cara. Na hora do desespero, quem tá com... Até mesmo assim, quem tá com dívida para pagar, cara, pelo amor de Deus. Então, assim, é o que dá. É R$ 5 que dá para tirar? Então, vambora. Entendeu? Não funciona a realidade, não é bem assim. Mas o enredo, o que a gente precisa entender é para que eu possa me sentir segura, para que eu possa pensar em, cara, vale a pena eu sair disso aqui para eu encarar a fisioterapia que é um bico, para que seja a minha principal fonte de renda, ou pelo menos não exatamente, né, nesse caso, muitas das vezes não é a principal fonte de renda, mas para que eu entenda que, cara, a fisioterapia domiciliar, ela é as minhas várias fontes de renda, para que eu encare isso e sinta segurança nesse domiciliar, para que, cara, se esse é meu sonho, porque muitas das vezes eu escuto, Renata, eu quero muito fazer o que você está fazendo aí. Eu quero muito fazer o que você, o que a minha outra amiga lá faz, eu vejo a minha amiga fazendo assim também. Eu quero muito fazer isso. Só que eu não sinto segurança, eu não sinto. Cara, tá confortável onde eu tô aqui, porque eu me sinto segura. Só que para você fazer isso, então o que te traz tanta segurança onde você tá? É esse conforto aí que eu falei da gestão? Porra, então vamos trazer isso para você. Então vamos lá, vamos estipular isso aqui. Para isso precisa dessa gestão. É você quem vai controlar tudo isso. Entendeu? É você que vai pagar INSS, é você quem vai pagar. Como é que você vai encarar isso daí, né? Porque existe crescimento, existe segurança. Olha, provei com base em mercado financeiro que existe o risco sistêmico, não sistêmico.
em um ambiente em que você está ali com várias fontes de renda diferentes e independentes, porque você atender um paciente é independente de atender o outro paciente. Sim. Se um paciente vai continuar e o outro vai depender disso daqui, não vai, cara. Então você está reduzindo esse risco. Então, se você reduz o risco, você aumenta a segurança. E tem essa possibilidade de crescimento. Por você ter esse risco o individual de um paciente ali, dele não contratar, diferentemente da empresa, né? Porque a empresa, para demitir, cara, vai dar um trabalho tão grande demitir ele que eu prefiro manter ele aí do jeito que tá. Nem sempre, né? Nem sempre, né? Mas o que é que isso daí termina ocasionando? Termina ocasionando que tem um retorno menor. E aí, quando você tem um ambiente assim, no domiciliar, você termina tendo retornos maiores, crescimentos maiores. Então, realmente, tem essa possibilidade. Mas depende de como está sendo encarado. Você está encarando ali como um bico só para comprar um cigarrinho, é uma coisa. Você está encarando como um negócio de, cara, eu vou prosperar, eu vou botar para exportar, porque o pessoal começou a exportar. Enfim, eu sei que tem uma mulher da moda aqui que vende muito isso daí. Marta Medeiros. Vende muito isso daí lá para fora, exportando mesmo. E, cara, tem uma galera que tá encara de uma forma, tem outra galera que encara de outra. Mas, tipo, como é que você vai querer encarar isso daí? E aí é onde volta para cada um, né? Como é que você quer fazer isso daí? Porque cada um vai ser único, né? Vai demandar ali você criar esse planejamento, você ir atrás. De novo, o alicerce, na verdade, de todo o seu negócio, de como você, quem é você, como você quer lidar com isso. Aí vem o alicerce pessoal, do alicerce financeiro do seu negócio, do seu pessoal, enfim, de toda essa estratégia, né? Para realmente você crescer. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Não é. É mais simples do que parece, mas o desconhecido assusta, né? Então é muito uma questão de você conhecer, ir atrás, buscar mais informações, fazer mentorias, conhecer pessoas que já fazem aqui, essa maravilhosa. Que bonitinho! E aí, querendo saber mais, continua assistindo os vídeos do canal e aqui embaixo vai ter um link também para você conhecer mais sobre a FIP. A gente está sempre trazendo esse conteúdo. Isso. E não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com a sua amiga fisioterapeuta que sonha com atendimento domiciliar para pessoas idosas. E a propósito, manda aí ideias de outros conteúdos que você gostaria de saber também, para que a gente possa continuar criando mais conteúdo sobre isso. Beleza? E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!